O modernismo entrou dentro da igreja. O relativismo está dentro do evangelho hoje, não do evangelho de Cristo, do evangelho da igreja religiosa. Tudo é muito relativo. Então nós trouxemos o relativismo para dentro da igreja e começamos a relativar as coisas. Tudo é relativo, tudo depende do ponto de vista. Quando se trata do evangelho, existe um ponto de vista, e o ponto de vista é de Deus. Por isso Paulo diz que o homem carnal não discerne as coisas espirituais, e o espiritual discernirá todas as coisas provindas de Deus. Ontem nós ouvimos Deus chamando a gente para uma radicalidade violenta, aonde o apóstolo ontem, mão do céu, estou até agora com a palavra engasgada no meu pescoço, irmão. Estou até agora com aquela palavra no meu estômago, aonde ele disse assim, em um momento da mensagem: existem pessoas que passam a vida inteira confessando o mesmo pecado a Deus, a mesma coisa, e eles acreditam que Deus vai perdoá-los por isso. E ele disse algo muito forte. João, ele diz assim: filhinho, não pequeis. Se vocês pecarem, confesse ao Pai, confesse a Deus, que é rico em misericórdia, Ele nos perdoará. E nós temos um sumo sacerdote diante do Pai, um intercessor que intercederá por nós, e Deus nos perdoará. E ele disse algo muito forte, onde ele disse assim, querido, quando João ele disse isso, revelado pelo Espírito, a palavra, João não estava dizendo que você deve confessar a vida inteira, 10 anos o mesmo pecado, porque o pecado que você confessou ontem a Deus, porque você só confessa quando há um arrependimento. Se há arrependimento, eu preciso entender, você precisa entender, nós precisamos acreditar que, bem, isso significa que nós não queremos mais fazer aquilo que fizemos errado. Então existe algo, o verdadeiro arrependimento, ele é acompanhado pelo fruto. Se eu confesso o pecado para o Senhor, significa, Deus, eu não quero mais fazer isso, eu não posso mais fazer isso. Por quê? Porque meu coração agora criou-se uma recriminação com relação a esse pecado. Não, eu não quero mais isso na minha vida, agora eu quero viver uma outra vida. Aí o que acontece? Nós somos humanos, nós erramos, e de repente no meio do caminho você erra, mas você já não vai errar mais o mesmo erro. Eu conheci um pregador que ele dizia assim: errar uma vez é uma, 2 vezes é o quê? Burrice. E 3 vezes é diabólico. Então precisamos entender algo. Por quê? Você imagina só, eu errei hoje, vou lá e confesso para Deus, errei no monte, passo um ano, 2 anos no mesmo erro, e confessando sempre o mesmo pecado. Ele disse algo forte, disse: o que resta para Deus fazer? Cara, cortar seu pescoço, matar você. Irmãos, é muito séria a caminhada que nós estamos vivendo. Sabe, a maioria das pessoas, às vezes a gente fica muito vislumbrado com igrejas grandes, super cheias, com ministério gigantesco. Ele falou isso aqui ontem, e a gente acredita, bem, Deus está ali. Ele disse: nem sempre, nem sempre, nem sempre, porque realmente Deus ele se faz presente quando a palavra é presente, está presente. E ele disse algo muito forte ontem, eu só estou recapitulando para me dar continuidade, porque nós começamos esse seminário falando do noivo, e eu falava assim: muitas pessoas não querem ser esposa de Cristo. A igreja, muitas igrejas que não querem mais ser esposa de Jesus, querem só permanecer como noivo. Por quê? Porque o noivo ou a noiva necessariamente não se tem e não se pode ter intimidade diante de Deus. Não, quando você está noivo com alguém, você não pode ter relação sexual. O noivado é compromisso, é um nível de comprometimento, mas não de intimidade. Agora, quando você vai para o casamento já não fala só de comprometimento. O casamento fala de comprometimento e fala de
Intimidade é onde a mulher fica nua diante do homem, o homem fica nua diante da mulher, e ali eles têm relação sexual. Intimidade. Existem muitas igrejas, muitos cristãos, melhor dizendo, que eles preferem ficar num relacionamento sem intimidade. Não, Deus, eu sirvo o Senhor aqui, mas o Senhor não tem que saber da minha vida. Eu continuo fazendo o meu jeito, eu continuo vivendo o meu jeito, e acabou, eu sou só um noivinho. E já tem outras pessoas que têm uma outra ideia, cultivada pelo mundo, que traz para dentro da igreja, que não quer ser nem noivo, não quer ser nem esposo. O que ele quer? Ele só quer ficar com Deus. Por quê? Porque a pegada hoje é ficar, irmão. Porque o ficar não tem nem comprometimento. Ficar é só dar beijo na boca, rola sexo e acabou. Tem gente que é assim com Deus. Ele vem para a igreja, ele só quer aproveitar de Deus, só quer usufruir de Deus, mas não quero nada com ele, não, só quero ficar aqui de boa. Eu me sinto bem em vir para a igreja. Eu me sinto bem de vez em quando vir para a igreja. Porque se eu entro no nível de comprometimento e intimidade, irmãos, escuta bem. Quem aqui é casado, levante as mãos. Já teve alguma vez na sua vida, sinceridade, que você dormiu chateado com a sua esposa com você? E não tem jeito, cara, tu tem que dormir com ela. E às vezes você pensa assim, sabe, eu tenho que dormir no sofá hoje. Só que você é conhecedor da palavra. Você não pode, irmão, permitir que o sol se coloque sobre o nosso ressentimento. Porque o homem que dorme separado da mulher está dando lugar para o diabo na cama. Aí você vai ter que consertar, você vai ter que conversar, você vai ter que perdoar, você vai ter que liberar perdão para dormir bem. Porque cristão tem que dormir bem com a esposa. A esposa com o esposo. Então tem muita gente que não quer viver isso com Deus. Quando você entra para um nível de comprometimento e intimidade, você vai vir para a igreja mesmo quando você não quer vir, mas você vai. Por quê? Você está comprometido, e o seu comprometimento hoje está no nível tão abençoador que já está íntimo dele. Então, querendo ou não, você vai ter que ficar. Por isso que muitas pessoas que entram no casamento despreparada, por uma questão de tempo, se separam. Por quê? Porque não tem esse entendimento. Aí quando vai para o casamento, vê que a coisa não é tão fácil, e não tem uma estrutura para poder levar aquilo adiante. A primeira coisa que vem na mente, eu vou me separar, se separar mesmo. Por isso que muita gente hoje casa, já casa para se separar. Não casa para ficar junto até que a morte o separe. Por quê? Porque não casou debaixo desse entendimento, com esse nível de entendimento. Casou simplesmente pela relação sexual. Irmãos, existem muitos cristãos assim, preferem ficar só de longe e não se envolver. Então Deus vem falando nesses 2 dias que antecederam hoje, justamente a respeito disso, sobre nós entrarmos nesse nível de vivermos uma vida de santidade violenta no Senhor, de realmente entregarmos a nossa vida para Ele. É uma coisa interessante, e não viver a fé de forma mentalizada, não viver por obrigação, mas por relação, por prazer, por satisfação, por amor. Quando nós começamos a entrar nisso, nós vamos realmente fazer a vontade de Deus, seguir os passos do noivo, seguir o passo do esposo, para quem já tem ele como esposo. Porque alguns ainda estão no nível só de noivado, outros já entenderam: Jesus não é meu noivo, Jesus é meu esposo, porque ele não é tudo da minha vida, eu não escondo nada dele. A minha intimidade, ele já sabe tudo, eu não escondo nada. As minhas fraquezas, tudo ele já sabe, ele conhece. Ele me conhece de maneira muito profunda. Outros já passaram do noivado para o esposo, agora ele está vivendo, sabe, cânticos, está vivendo a luz do meu amado, aquele a qual hoje eu tenho como certo. Eu não consigo viver sem ele, eu não posso viver sem ele, não dá para viver sem ele. Já mergulhou de tal forma em Jesus que já entenderam: meu Deus, agora o que me resta daqui para frente de verdade? Eu já não me satisfaço mais pregando a palavra, eu já não
apenas por vir à igreja. Isso já não me faz ser um homem completo. De verdade, irmãos, de agora para frente, mais do que nunca, diante de Deus, a única coisa que pode satisfazer meu coração daqui para frente é essa pregação que eu vou falar para vocês hoje à noite, essa ministração que eu terei hoje, a alegria de poder partilhar com vocês. O que vai me satisfazer daqui para frente, irmãos, é adquirir uma mente semelhante à mente de Jesus. Ou seja, o que vai me alegrar daqui para frente é pensar como Ele, gostar das coisas que Ele gosta, amar o que Ele ama e odiar o que Ele odeia. E uma coisa é muito certa: o meu Senhor, o amado da minha alma, Ele odeia o pecado, mas Ele ama profundamente o pecador. Glória a Deus. Abra comigo, por favor, querido, a palavra de Deus em Filipenses capítulo 2, versículo 1. Dá uma melhoradinha um pouquinho mais só no retorno aqui para mim, por favor. Minha garganta já está falhando um pouco aqui. Tema: seguindo os passos do amado. Exortação ao amor fraternal e à humildade. Filipenses 2, versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhos, afetos e misericórdias, completai, diz o apóstolo Paulo, a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Verso 5: tende em vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Coloque a mão sobre a mente, sobre a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus nós declaramos agora que a nossa mente, os anéis da nossa mente, o nosso consciente, subconsciente e consciente, sejam levados cativos pelo poder do Teu Espírito agora. Submetemos a Deus a nossa mente, o nosso pensamento, entendimento ao mover do Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, seja exaltado, seja glorificado, Senhor, e que possamos sair daqui com um desejo maior de nos assemelharmos ao Senhor Jesus Cristo, vosso Filho amado e Senhor nosso. Em nome de Jesus te peço, Pai, o Senhor que é Deus, Criador dos céus e também da terra, o nosso Criador, o nosso amado e querido Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor reina em nossas vidas. Amém. Você pode aplaudir a palavra de Deus, irmão Jesus. Querido, quando ontem o apóstolo estava pregando, o Senhor me deu uma visão muito clara. Eu via vários passos, à medida que ele ia pregando, em conformidade com a palavra que ele ministrou, e eu vi vários passos, e quando eu olhei bem adiante, eu pude ver uma
enorme de uma cruz. Até se eu pudesse hoje, eu iria colocar uma cruz bem grandona ali, para fazer com que eu e você pudéssemos entender e ficasse gravado no nosso coração aquilo que ontem o apóstolo Cristiano pregou para nós aqui, sobre o fato de queremos seguir os passos de Jesus. Os passos de Jesus nos levará ao único lugar, a cruz. Não tem outro lugar que Jesus queira levar a gente agora. Até porque, se eu e você desejamos entrar no céu e queremos muito ir para o céu, precisamos entender algo. Precisamos passar pela cruz. Ninguém chega à glória, irmão. Ninguém pode deslumbrar a glória. Ninguém pode desfrutar da glória de Deus sem antes passar pela cruz do Calvário. Os passos de Jesus conduzirá a igreja a este lugar, ao lugar de renúncia, ao lugar de esvaziamento, ao lugar de morte, da morte do eu, a morte do homem egocêntrico, a morte do homem que quer tudo para si. Porque a linguagem do céu, a linguagem de Cristo, a linguagem da cruz não é eu. A linguagem da cruz é nós. A linguagem da cruz é pluralidade. Irmãos, e o que nós estamos vendo nos dias de hoje é justamente o contrário disso. A religião não tem conduzido eu e você para o lugar da pluralidade de Deus. A religiosidade de hoje tem levado o homem a cada dia mais buscar os seus próprios interesses e não os interesses do céu. Como então eu posso me parecer com Cristo? Irmãos, segundo os grandes teólogos, Filipenses capítulo 2 é uma das palavras mais profundas. O Atmani, ele chegou a declarar que o Filipenses 2 é uma das palavras, é uma das mensagens mais complexas a ser pregada, porque ela é muito profunda, ela é muito ampla, ela revela uma grandeza tão poderosa de Deus dentro de uma pequenez tão grande que Ele se fez. Ela revela a grandeza de Deus dentro da humanidade do homem. Deus se fez homem, e não bastando, a Bíblia diz que Ele se humilhou e se humilhou. E o que mais nós vemos hoje na igreja não é isso. São pessoas querendo sempre crescer. É um querendo ser sempre melhor que o outro. O que vemos hoje é uma disputa. Hoje, irmãos, a gente não aceita palavras de confronto. Porque, seja homem ou seja mulher, qualquer palavra que venha de confronto, o que acontece? Nós nos ofendemos. Olha só o que o pastor disse. Olha o que ele falou. Eu estou magoado, eu estou chateado. Por quê? Porque foi aquilo que o pastor pregou ontem. Eu quero mergulhar na minha pregação dele. Nós estamos servindo Deus de forma tão almática, tão sentimental, que por qualquer coisa nós nos ferimos e nos sentimos feridos. Nós perdemos o senso de amizade. Nós perdemos o senso que o amigo deve falar a verdade para outro amigo, porque ele ama. Nós estamos vivendo num mundo, irmão, tão artificial, que de verdade, irmão, nós estamos substituindo o verdadeiro pelo falso. Hoje, raramente você consegue entrar num lugar, numa casa, e encontrar uma árvore, uma flor verdadeira, viva. Estamos substituindo os vasos de flores naturais por vasos de flores artificiais. E a mesma coisa nós estamos fazendo com a amizade. Nós não estamos dando mais prioridade para amizades verdadeiras. Nós estamos atrás das artificiais. Ou seja, nós estamos indo atrás de pessoas que falam o que a gente quer ouvir. As pessoas que entram na igreja querem ficar na igreja não por causa de uma palavra de Deus,
mas porque alguém abraçou, porque alguém olhou, porque alguém cumprimentou, porque alguém deu um beijo. Irmão, deixa eu falar algo para vocês. Isso é muito natural para todo mundo que chega pela primeira vez no ministério. Escuta só, eu só estou mergulhando a minha mensagem da pregação de ontem. Só isso. Então é muito natural hoje, por exemplo, o Márcio, meu amigo de infância, estudamos juntos. Então ele chega aqui hoje, é muito natural que eu vou dar um abraço, vou dar um beijo nele, seja bem-vindo. Mas de repente, ele começa a frequentar mais, e de repente ele não vai ter isso todos os dias de mim, por exemplo. Por quê? Porque outras pessoas novas estão chegando. E ele vai ter que ser maduro, entender. Aquele que está chegando hoje está precisando como eu ontem. Por quê? Porque ele já entendeu, eu já fui recebido, já faço parte da família, estou junto. Agora eu não vou ficar mais esperando o pastor vir me dar um abraço, eu agora chego e vou abraçar ele. Se ele estiver tomando um cafezinho, eu vou lá tomar um café com ele. Sabe, irmão, a gente está servindo a Deus de maneira tão romântica que isso está afetando o nosso chamado e nos impedindo, irmãos, escute, de ser parecido com Jesus. Deixa eu dizer algo para vocês que o Espírito Santo está movendo meu coração. A maioria de nós, irmãos, hoje não estamos mais vindo à igreja para querer parecer com Jesus. A maioria de nós hoje vamos à igreja porque precisamos de uma boa palavra. Nos contentamos com uma boa pregação. Queremos escutar uma música de louvor muito bacana. Nós estamos perdendo o foco. Vocês estão entendendo, amém? Nós estamos perdendo o foco. Não, nós temos que entender que temos que agora, Jesus está nos chamando para quê? Para seguir os passos dele. Ou seja, para andar como ele andou, para viver como ele viveu, para amar como ele amou, para servir como ele serviu, para fazer o que ele fez. Não é outra coisa, querido. Você pode virar para a pessoa mais linda do seu lado e dizer para ela: ele te chamou para parecer com ele. Esse é o meio do seu chamado. Não é outra coisa, querido. Não sirvamos a ele pelo que ele pode dar. Vamos servir pelo que ele é. Não vamos buscar ele porque ele pode me deixar rico. Olha, eu vou para a igreja porque ele vai me fazer próspero. Não. Vamos vir para a igreja para ser parecido com ele. Vamos servir para parecer com ele. Rapaz, durante esse seminário percebemos de maneira muito clara o Espírito subindo o nível da revelação e do comprometimento com ele. Por isso Paulo vem dizendo: tenhamos o mesmo sentimento. Sabe o que significa sentimento no grego? A palavra sentimento significa ter entendimento, ser sábio como ele, sentir o que ele sentiu, pensar o que ele pensou, ter uma opinião como ele teve a opinião, pensar a respeito de si como ele pensou a respeito dele mesmo, ser modesto, não permitir que a opinião que se tem de si mesmo, apesar de converter-se nos limites da modéstia, pensar ou refletir sobre a própria opinião, sendo o mesmo pensamento, compartilhar os pontos de vista, ser harmonioso, dirigir a mente para algo, procurar esforçar por cuidar dos próprios interesses ou vantagens, ser do partido de alguém, apoiado das causas públicas. Quando Paulo está dizendo tenhamos o sentimento, Paulo está dizendo assim: olha, vamos correr junto com Jesus, parafraseando, trazendo para o dia de hoje, fazendo uma interpretação da palavra. Vamos correr com Jesus, vamos abraçar o pensamento dele, vamos nos esforçar para pensar como ele pensou. Meu querido, escuta o que eu vou te dizer. Jesus foi um cara, com todo respeito, Jesus foi um cara
que fugiu de elogios. Houve momentos da vida e do ministério de Jesus em que ele curava as pessoas e ele dizia: não conte para ninguém. Escuta o que eu vou te falar, porque isso vem de Deus. Quem corre atrás de holofotes perde a luz da glória. Não troque a luz de Deus, irmão, pelos holofotes do mundo. Sabe qual que é o maior elogio que eu e você desejamos e almejar na nossa vida? Ser parecido com Ele. Cara, eu não quero que alguém chegue para mim e diga: você prega bem. Eu quero que as pessoas cheguem para mim e falem: você parece com Jesus. De verdade, as suas atitudes se assemelham a dele. Olha, eu vejo que você é um homem que quer viver corretamente, você não quer mais pecar. Eu sinto que você está se esforçando para amar e servir. Olha, ninguém está servindo como você, o povo se serve hoje. Porque ninguém quer servir, querido, nós queremos ser servidos. De verdade, nós não entendemos a palavra de Jesus que diz: há mais alegria em dar do que receber. O que mais a gente quer é receber. Me perdoa, querido, às vezes nós queremos servir no ministério porque a gente quer receber. A gente quer receber elogio, a gente quer receber vantagem, a gente quer se sentir mais alto, a gente quer. A gente às vezes não quer servir o ministério para que Cristo seja glorificado. Às vezes a gente não quer fazer parte de uma igreja para que o reino avance. As pessoas procuram um bom ministério, elas não procuram Cristo. Jesus foi alguém que não buscou glória, porque ele já tinha. Deixa eu dizer para você, você sabia que você já tem glória. A glória é a herança de Cristo para a tua vida e para a minha vida. Você não precisa buscar o que você já tem, querido. A sua glória consiste em conhecer Jesus. Eu creio que você já conhece Jesus. Então não busque a glória dos homens, porque você pode perder a de Deus. Busque a glória de Deus. E isso basta. Ser um cristão, irmãos, seguir os passos de Jesus nesses dias de hoje, literalmente é andar em contramão. Seguir os passos de Jesus, literalmente é nadar contra a maré. Seguir os passos de Jesus é ter em mente que eu posso ser chamado de trouxa. Muitas vezes se passar por bobo, anal besta, fica enfiado na igreja e devia estar aí ganhando dinheiro. Anal besta, o bobão, podia estar fazendo isso ou aquilo ao invés de estar dentro da igreja. Anal bobão, ao invés de estar aí aproveitando a vida, está lá orando, de joelho dobrado, subindo um monte, descendo um monte. Irmãos, buscar a glória de Deus é o desafio. Ser como Jesus é abnegar-se a si mesmo. Ter sentimentos, Paulo diz. E depois Paulo fala de Jesus, e ele esvaziou-se, mesmo sendo Deus. Ele não usurpou o seu direito, mas ele esvaziou-se. Olha o que disse. Olha o versículo 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo esvaziou-se, assumindo o quê? A forma de servo.
frase de um pregador, amigo meu, da época da renovação carismática, o Juninho. Ele dizia assim: se você não serve para nada. Quem não serve o próximo não serve para nada, querido. Sabe, irmãos, com todo respeito a você, eu não estou aqui para poder levar você a fazer alguma coisa que você não queira. Eu estou aqui só como uma voz profética. Mas que é gostosinho ficar sentado numa cadeira, ouvindo a mensagem, vindo para a igreja, dizimando e ofertando, e tentando fazer alguma coisa boa. É gostoso. Mas eu preciso dizer algo para você. Isso não é nível de envolvimento, de intimidade, de comprometimento. Isso é alguém que está dizendo assim: Senhor, eu gosto de você, me simpatizo com você, mas de verdade, isso aqui para mim tá bom. Seria como um namorinho. Eu só quero te namorar, Jesus. Eu não quero noivar e muito menos casar com você. Por quê? Porque fazer isso te isenta de responsabilidades maiores. Fazer isso, viver uma vida só de cadeira, te isenta de quê? De compromisso, te isenta de cobrança. Agora eu tenho algo comigo, que um homem para entrar no céu ele precisa ser pastoreado, porque os pastores prestarão conta de almas. Se você é alguém que não tem um pastor sobre a tua vida, querido, por isso que Satanás está tirando um monte de gente da igreja, e por isso que tem um monte de gente dentro da igreja sem pastor. Por quê? Porque o diabo conhece alguém na palavra. Ele não tem revelação, mas ele conhece a palavra. E alguém que não tem um pastor sobre a vida, quem é que vai prestar conta de você diante do Pai? Ou para o Pai? Irmãos, na hora da gente começar a amadurecer, eu estou achando algo tremendo nesse seminário, de verdade, desde o primeiro dia. É que as ministrações não estão vindo no campo de alma. A gente não está vendo pessoas pularem e dizer aleluia e glória a Deus. Onde principalmente parecia, a igreja parecia um cemitério. E que glória! Porque quando a gente começa a morrer, Jesus começa a viver em nós. A única forma de Jesus crescer em mim, irmãos, é eu diminuir diante dele. É a minha alma tomando o lugarzinho dela e ficando quieta, ó minha alma, disse Davi. Aquieta-te, porque é a alma que leva a gente para as ânsias da vida. A ansiedade brota na alma e uma vida ansiosa é uma vida desconfiada. Um homem ansioso jamais consegue confiar no Senhor, porque a ansiedade gera falta de confiança. Eu não preciso ter ansiedade, porque eu creio que o meu Pai cuida de mim. Escuta dizer, algumas coisas aparentemente ruins acontecem com a gente fica mal. Eu vou te dar um exemplo. Irmão, ninguém gosta de perder. Morre a mãe, morre o pai. O namorado termina, a namorada termina, perde o emprego. A gente acha que é coisa do diabo, não fica mal. Por quê? Porque a gente não gosta de perder. Mas deixa eu dizer, tem coisas que Deus vai tirar da nossa vida que precisa tirar para não fazer bem. Verdade. Nem tudo que é bom faz bem, irmão. Tem coisa que parece que é ruim, que faz um bem violento. Você só não entende agora, você só não compreende agora, mas amanhã você vai levantar sua mão e dizer: obrigado, Deus, pelo livramento. Porque para os filhos de Deus, Deus sempre tem o melhor. Você pode confiar no Pai? Ele tem o melhor para a tua vida. Você precisa confiar que o melhor está por vir. Fala com o teu irmão: o melhor está por vir. E só vai vir o melhor depois que você estiver mortinho com a sua vontade. Querido, escuta, irmãos, a alma ela é terrível. Quantas vezes você entrou para orar? Vou te dar um exemplo. Te dar um exemplo bem assim. Eu sei que é muito difícil alguém orar por isso, mas vamos lá. Tive um aumento da empresa. Quem aqui já recebeu um aumento de salário e entrou na presença de Deus e disse: Senhor,
aumento salarial provém do Senhor? Se provém, Senhor, eu aceito, senão não. Ninguém. A alma é tão fogosa e ansiosa que quando vem aumento você já diz: ah, Deus, aleluia. E de repente aquele aumento vem. E aí, com o aumento, o seu chefe chega para você e fala assim: então, fulano, uma semana depois do aumento, eu preciso que você trabalhe para mim até as 9 horas da noite. Mas como? Não posso. Eu te dei um aumento. Você quer ficar com aumento? Aí você vai pensar: meu Deus, e o mudo? E a escola? E as coisas de Deus? Aí, se você for de Deus, você coloca na balança. Se você não fosse de Deus, uma coisa eu estou precisando mesmo. Balbal as coisas do Senhor. Diga assim para o seu irmão: as bênçãos do Senhor, elas não acrescentam glórias. O que vem de Deus não vem para tirar você dele, querido. Quem vive pela necessidade nunca viverá pelo propósito. Aleluia. A necessidade muitas vezes tira você do propósito. Ah, vou ter que ficar até as 9. Ah, agora não dá, meu Deus, eu perdi. Irmão, isso que vocês estão recebendo aqui hoje da parte de Deus e durante esse seminário, tenha fé. Ninguém vai tirar de vocês o que Deus está dando. Aleluia. Mas salário é melhor? Qualquer um pode dar. Até o diabo. Jesus foi alguém que se esvaziou. Fala para o teu irmão: esvaziou. Você quer seguir os passos de Jesus aqui, irmão? Está aqui Filipenses 2. Se esvazia. Se esvazia. Se eu não me esvaziar, eu nunca vou conseguir ser parecido com Cristo. Nunca. Nunca. A palavra esvaziar, kenosis, esvaziou, keno, significa tornar vazio, completamente vazio. Cristo que abriu mão da igualdade com Deus, ou da forma de Deus, anular, privar de força, tornar vão, inútil, sem efeito, esvaziado, fazendo que algo seja visto como vazio. Jesus foi este que se esvaziou. Deixa eu te falar algo, irmão. Todos os milagres que Jesus operou na terra em vida não teve influência da sua divindade. O que Jesus, escuta bem, o que Jesus usou para fazer milagre diante de Deus, irmão, foi a fé. Vocês sabiam disso? Ele não podia, a parte da divindade de Cristo não podia operar na vida dele, porque se fizesse isso não teria como ele salvar a gente na cruz. Por isso que ele sentiu dor, por isso que ele suou sangue, por isso que ele sentiu medo, por isso que ele sentiu solidão, por isso que ele chorou na morte de Lázaro. Por quê? Porque quando a palavra se faz carne, o que entra em ação é o Jesus 100% homem, não é o divino. O divino manifesta depois da morte. Ele atravessa a parede, ele sobe aos céus. Muita gente acha, irmão, que de verdade, muita gente acha. Talvez ele pode vai estudar, você vai aprender, você vai ver. Enquanto Jesus operou a vida ministerial de Jesus na terra, irmão, não teve a intervenção divina em nenhum momento. Quem estudar um pouquinho de teologia sabe o que eu estou falando. Só tem muito crente que acha que não, que era o Jesus divino, que era o Jesus divino que estava operando. Não, ele estava com a sua fé ativada. Porque seria muito fácil, irmão, escuta, seria muito fácil se a divindade de Cristo estivesse em operação. Você acha que o diabo ia tentar Deus? O diabo não tentou Deus, ele tentou o homem, Jesus homem. Eu sei que isso é difícil para alguns crentes entender. Porque muito crente só fica lendo
esvaziou completamente, ele ficou vazio. Irmãos, escuta, se eu quero seguir os passos de Jesus, se você quer seguir os passos de Jesus, nós precisamos entender agora. Se esvazia. Se esvazia de tudo. Ah, mas o meu eu. Ah, mas a minha forma de pensar. Aí, irmão, vários pregadores que já passaram pela terra, ninguém consegue servir a Deus aqui com o seu poder, o seu intelecto. Tenta compreender Deus, tenta compreender a Sagrada Escritura. Nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Você viu o testemunho antes do apóstolo aqui, onde ele foi pregar, irmão? E um grupo de teólogos estavam ouvindo ele. E quando ele terminou de pregar, esses caras vieram dele e falaram assim: apóstolo, pelo amor de Deus, de onde você tirou essas coisas? Porque nós não aprendemos isso na teologia. E não aprende mesmo, irmão. Não aprende mesmo. Se você não for para o secreto, se você não buscar Deus, se você não mergulhar em Deus, se você não tiver intimidade com Ele, você não tem a revelação dEle. Revelação dEle. Por isso que muitas vezes eles se esforçam e se esforçam um bom homem. Eu não quero fazer mal para ninguém, eu quero ser justinho. Mas nem todo justo é justificado. Nem toda pessoa correta é justificada, irmão. Só é justificado quem entrega a vida para Jesus. Porque só Jesus tem o poder de justificar o homem diante de Deus. As nossas obras não têm poder de nos justificar. Eu dou pratos de comida, nós damos cesta básica, nós fazemos isso porque graças a Deus, Deus tem dado a graça. Eu fiquei feliz de ver os meus filhos hoje aqui no lugar aqui mesmo em César. Eles precisaram evangelizar lá e o pessoal lá disseram para eles: nunca uma igreja veio aqui. Eu fiquei tão feliz de poder ver hoje alimento chegando aqui. Nós já temos um monte de alimento hoje, já tem mais alimento. E eu quero dizer para vocês: podem trazer, mas nós não fazemos isso para ser salvo. Escuta, nós não fazemos caridade para ser salvo. Nós somos salvos, por isso fazemos a caridade. Porque a caridade é resultado da salvação de Jesus na nossa vida. Eu amo, eu abençoo, eu dou porque eu sou salvo. Eu não faço isso para me salvar. Porque alguém que acredita que vai ser salvo porque faz coisa boa, anula o sangue de Jesus. Somos salvos por causa do sangue de Jesus, queridos. Amém? Seguir os passos de Jesus é buscar ter os mesmos sentimentos que o dele. E nós vamos falar daqui a pouco mais disso. Seguir os passos de Jesus. Escuta bem, lá está a cruz. Eu começo a seguir os passos de Jesus. Eu começo a buscar ter o mesmo pensamento que ele. E se eu começar a ter o mesmo pensamento, o mesmo sentimento que ele, chegar em determinado momento da minha vida, que vai ser, presta bem atenção, é mais ou menos isso. Eu chego assim com Deus. Eu começo a orar com ele. Eu vou fazendo isso. Quanto mais próximo da cruz, mais próximo da mente de Cristo, eu vou fazendo isso, eu vou fazendo isso, eu vou fazendo isso, ao ponto de ir me esvaziando. Eu vou começar a viver o que, Deus, da minha vida? E aí eu começo a me esvaziar, sabe por quê? Porque eu começo agora a ter realmente a operação de Jesus na minha vida. E vai chegar o momento da minha vida, irmão, que já não vai mais importar quem eu sou, o que eu faço. E aí nessa hora, nem te joelho mais eu estarei. Eu vou ser impulsionado pela força deste amor. O apóstolo Paulo diz assim: o amor de Deus me constrange. A palavra constrangir no grego tem o mesmo significado do prensado. Paulo está dizendo: o amor de Deus me prensa. Irmão, eu vou chegar tão perto dele, que eu já nem joelho mais, eu não vou conseguir ficar agora, eu vou ter que me prostrar. Eu me prostro. E quando isso acontecer, significa que eu entrei no esvaziamento profético. Eu comecei a adquirir a mente de Jesus. Escuta, irmão, sabe por que a gente às vezes acha que eu sou maior do que o outro? Eu sou maior do que o Railson? Eu sou melhor do que o Railson? Aí você pode falar: porque te falta humildade. Sim, mas mais do que isso, porque me falta Cristo. Porque conforme Jesus foi entrando na minha vida, irmãos, escuta, a obra de Deus na minha vida, a mente de Deus vai me levar a enxergar Ele maior do que Ele.
te perguntar uma coisa, só para dar uma validade no meu coração. Por que você quer servir a Jesus? Por que você quer fazer parte do ministério? Por que você quer crescer? Por que você quer pregar? Por que você quer se tornar um pastor, um profeta, um mestre, um apóstolo, um evangelista? Por quê? Qual é a verdadeira motivação do seu coração? O porquê que você deseja? O porquê que você quer crescer? O porquê que você quer gravar CD? O porquê que você quer gravar? Que não há pecado, irmão. Em gravar CD, escrever livro não há pecado. Isso depende muito da motivação do seu coração. Se o seu coração tem uma motivação bacana, qual é o problema? Nenhum. Não é pecado você ter muito dinheiro. Não é pecado. Pecado é o dinheiro que é você. Você tem muito dinheiro para abençoar quem não tem, glória a Deus. Tem alguns irmãos aqui na igreja que querem ano que vem, sabe, ter a sua empresa, abrir o seu negócio. E glória a Deus por isso, porque eu oro para que Deus abençoe muito a vida deles. Por quê? Para que eles possam ter para abençoar quem não tem. Nós só precisamos mais do que é necessário, irmãos. Deus tem nos dado o que comer, o que beber, o que vestir, onde morar. Graças a Deus, Deus é fiel. Agora o que vier a mais, nós precisamos entender que é para abençoar pessoas. Porque glória que é você poder convidar um irmão e falar assim: olha, irmão, vamos tomar um café junto. Eu pago para você, eu quero pagar para você. Vamos. Você passar na frente de uma loja e Deus mover teu coração e falar assim: compra uma camisa e dá para fulano. Olha, compra um sapato que abençoa o fulano. Não é pecado ter para abençoar. Mas para isso eu preciso o quê? Buscar adquirir a mente de Jesus. Amados, se de fato desejamos seguir os passos de Jesus, devemos abrir mão de muitas coisas, inclusive de nós mesmos. Eu fiquei pensando nessa mensagem o dia inteiro. Eu vou ter agora, sexta-feira, um apóstolo que pregou aqui ontem. A igreja dele é muito poder. Vai estar com 2 profetas nos Estados Unidos. Ele disse: cara, você precisa estar lá comigo. Eu vou falar para ele, eu vou falar: cara, eu quero te agradecer pela palavra que você trouxe no sábado. Todo me transformou. Eu precisava, você não sabe o quanto eu precisava ouvir aquilo. Eu já preguei o que você pregou, mas eu precisava ouvir aquilo numa dimensão muito poderosa do Espírito. Eu falava para meus irmãos, para os meus filhos na fé: parem de ouvir os outros, agora comece a ouvir o ministério. Ouça as minhas pregações. Vamos mergulhar no fundamento deste ministério. Tudo que precisa, escuta, irmão, tudo que precisamos, todo recurso que a gente precisa para crescer e romper, já foi liberado de Deus para nós. O que a gente precisa é mergulhar nisso. Eu achei tão de Deus quando terminou aqui a palavra apostólica. O David veio até mim e disse assim: apóstolo, é de Deus o que você falou. Por isso que muita gente não está conseguindo compreender o mover desse ministério, porque está faltando para nós mergulhar no nosso ministério. Eu falei: você entendeu? É isso que Deus está falando. Enquanto a gente não mergulhar aqui naquilo que Deus já liberou, irmão, a gente não vai ter uma identidade bacana. Eu e a minha esposa falamos em casa com o ministério de louvor. Tem tudo para arrebentar, mas tem que mergulhar de cabeça na unção profética. Irmãos, escuta: o mínimo que Deus tem para nós é servir essa cidade, seja de maneira bem humilde, mas é servir essa cidade. Hoje passou um andarinho aqui, pediu um copo de água, é isso mesmo. O Elcio foi lá, pegou o copo dele e veio aqui buscar água para ele e deu água para ele. É no mínimo. Um grande homem de Deus dizia: no mínimo podemos dar o nosso máximo. Não espere ter muito, irmão, para poder dar. O pouco que você tem, começa dando. Aliás, esse é o segredo da prosperidade. Algumas pessoas falam assim: quando eu tiver muito dinheiro eu vou poder abençoar alguém. Não.
abençoa um pouco. O pouco que você tem, você começa a abençoar, e Deus vai começar a fazer mais bênção para a tua vida ainda, mais recursos para a tua vida ainda, de verdade, querido. É assim que acontece com o reino do Espírito. Seguir os passos de Jesus, começar a desejar isso com o coração, não querer outra coisa não. Deixa que tudo vai começar a acontecer na sua vida. Sabe, não queira pensar em outra coisa, não foque em outra coisa, foque somente em Jesus. É um chamado bem radical, irmãos. É um chamado para homens e mulheres violentos. É um chamado para quem está cansado de viver o pecado. É um chamado para quem está cansado do mundo. Quem já tentou tudo no mundo e viu que não deu certo. O chamado é para você. Irmãos, eu fui chamado com 18 para 19 anos de idade. Quando eu ia começar a viver a minha vida mesmo, mais literal, eu me tornei de maior. Foi quando Jesus entrou na minha vida. Eu fico muito feliz de poder ver amigos meus da minha infância me vendo pregar hoje, porque eles sabem quem eu era. Eles conheciam a minha fama. Eles conhecem as mazelas que eu fiz ano passado. E para mim é uma alegria tão grande poder vê-los hoje também me ouvindo. Sabe, irmãos, eu não vivi muita coisa assim ruim, eu não experimentei droga, mas o pouco que eu vivi para mim foi demais. Eu tive que sofrer uma perda violenta, irmão, para poder vir para Jesus, que foi a minha avó que me criou. Eu considero a maior perda da minha vida foi ela, mas eu também louvo muito a Jesus, porque eu sei que eu sou o que eu sou, porque aquela velhinha, irmão, orou demais junto com a minha mãe, derramou lágrima, e o sonho dela era me ver me tornar um homem, e um homem, para ser homem de verdade, tem que ter Jesus. Não basta ter barba e bigode, não basta ficar velho, porque quem faz eu e você se tornar homem é só Ele. Como homem aqui, irmãos, eu acho que a Beth que estava do meu lado ali, de joelhos, chorando, depois era o coração dele que o homem não pode resolver. E eu vendo um cara desse tamanho, com esse porte físico, chorando. Fala, Jesus, chega demais. Deus quer que essa igreja adquira a mente de Cristo, a mente do Senhor. Esse seminário veio na hora certa, como trazendo para nós uma linha divisória. E aí, vocês realmente querem ser cristãos? Nós estamos realmente desejosos e aptos a mudar de vida, porque se você mudar de vida, a sua casa vai mudar também. Se a tua vida muda, a vida do seu marido, filho, amigo, tudo vai mudar. Por isso que Deus te trouxe aqui, porque a mudança da sua casa, a mudança do pai, a mudança da família depende talvez de você. A hora que eles verem a obra de Jesus sendo efetuada na tua vida, eles também vão vir para Jesus. Olha aí, hoje com a minha mãe, está minha irmã, está meu padrasto, está minha mãe, tudo aí para Jesus, com Jesus. Somente assim, amados, adquirindo uma vida de Cristo, em esvaziamento total, conseguiremos viver a vontade de Deus de maneira absoluta. Jesus, ele disse: olha só, Pai, se queres, faça de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, assim a tua vontade. A palavra vontade aqui é telé, o que deseja ou se tem determinado que será feito, mandamentos, preceitos, escolha, inclinação, desejo, prazer e satisfação. A igreja
A gente muitas vezes olha para Jesus como o gênio da lâmpada. A gente olha para Jesus como aquele que deve satisfazer os desejos do meu coração. A gente não compreende que o chamado é diferente. Não é satisfazer a minha vontade, satisfazer a vontade dele. Ele me chamou para que eu pudesse satisfazer a vontade dele, para andar na vontade dele. Mas muitas pessoas às vezes vêm para Deus e não vêm com essa mente. Não, agora eu vou para Jesus e Jesus vai dar. Eu já ouvi, cansei de ver, irmãos, pessoas dizendo: Deus é bom, por quê? Porque Ele deu o que eu queria. Poxa vida, se Ele não deu o que você quer, então Ele passa a ser ruim. Você só consegue glorificar Jesus por quê? Porque Ele te deu uma casa, porque Ele te deu uma casa, porque Ele te deu um marido, porque Ele te deu uma esposa, porque Ele te deu um aumento de salário. Então Deus é bom, porque agora a sua vida está resolvida. A gente olha para Deus como o gênio da lâmpada. Resolve meus problemas, Deus, e então eu te servirei. Resolve meus problemas, Deus, e então eu nunca mais vou te deixar. Não, querido. A gente tem que vir para Ele entendendo que Ele é o nosso Deus. E Ele me chamou para fazer a vontade dEle. E a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Agradável, boa e perfeita. A vontade dEle é perfeita para a minha vida. Por isso que Ele chamou eu para fazer a vontade dEle e não continuar fazendo a minha vontade. Porque se fosse para a gente viver a nossa vontade, ficaríamos no mundo. Porque a nossa vontade nem sempre é boa. Às vezes a nossa vontade é de matar o fulano. Às vezes a nossa vontade é de esganar o fulano, como dizia minha avó. E essa vontade é boa? Não. Agora você imagina se Deus fizesse a sua vontade? Quem aqui já orou para Deus matar alguém? Levante a mão. Eu sei que tem gente que já falou isso, só não tem coragem de levantar a mão. Deus, por que o Senhor não mata fulano? Olha aí os bandidos, Senhor. Por que o Senhor acaba com tudo? Mata todo mundo. Mata os assassinos. Quem aqui já pediu para Deus matar o assassino? Levante a mão. Pode levantar. Pode levantar, não é pecado, não. Você pediu na ignorância. Levanta a mão, tem mais gente. Quem já pediu aqui para Deus matar os assassinos? Levante a mão. Matou, tem que morrer. Você sabia que se Deus começasse a matar, escuta o que eu vou dizer, se Deus começasse a matar, olha, suponhamos que Deus ouça a sua oração. Tá bom. Tá bom. Raílson, eu vou responder a sua oração. Você quer que eu mate os que matam? Os assassinos? O Raílson disse: sim, Senhor, pode começar a matança. O primeiro a morrer seria ele. Porque quantas pessoas eu e você já matamos com a nossa língua? Somos assassinos, irmão. Matamos as pessoas com a língua. Isso é pior do que dar um tiro na cabeça. Quem não ama o seu irmão, a Bíblia diz, é assassino. Amar quem ama a gente é fácil, mas amar quem nos odeia, irmão, quem fala mal de nós é difícil. Mas Jesus disse: ame também os vossos inimigos. Ore por eles e abençoa eles. Não, Deus, não. Se te roubarem a sua capa, dê também a sua túnica. Se obrigavam-se a andar uma milha, Jesus disse o quê? Não de duas. Jesus é tremendo, irmão. E a gente ainda diz para os outros: eu sou do reino, eu sou cristão. Ai, como eu amo Jesus. Não, está aqui o nosso desafio. Ele nos chamou para seguir os passos dele. E os passos dele é a cruz. Anula tudo. Vem para ele. Amados, qual foi o sentimento que permeava a mente e o coração de Cristo? Um único sentimento: o de glorificar o Pai sempre. Estou terminando.
Se de fato quero seguir os passos do amado, preciso buscar a viver uma vida que glorifique a Deus. Olha o que Paulo disse: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, faça o que tiver que fazer, faça somente para a glória de Deus. Vai fazer um café, irmão, ou uma visita, faça como se estivesse fazendo para Jesus. Vai fazer uma comida, vai servir um copo de água, sirva como se fosse para o Senhor. Faça o que tiver que fazer, Paulo está dizendo. Faça para a glória de Deus, não para a sua. Eu não vejo a hora mesmo, irmão, de verdade de Deus, que Deus começar a levantar os meus filhos para começar a pregar aqui. Graças a Deus isso hoje está acontecendo. Hoje eu viajo, fico tranquilo. Estou pregando aí fora. Eu sei que tem aqui pessoas que estão pregando, liberando uma palavra abençoada. O culto não vai deixar de acontecer hoje. Graças a Deus não tem mais aquela história. Aí o apóstolo vai, ele não vai estar lá, então eu não vou. Não, a galera vem mesmo, já entenderam. É para Jesus, estamos indo lá para o nosso dele. Com ele eu sei que a gente vai estar lá adorando. A gente vai estar lá amando Jesus, adorando ele, ouvindo a palavra, servindo. O chamado da igreja, querido, é o de glorificar o Pai a todo tempo e o tempo todo. Não é outra coisa. Precisamos entender isso. Seguir os passos do amado, renunciar a si mesmo, abrir mão de tudo, e fazer daquela canção de sexta-feira o rema para a nossa vida. Fica de pé. Põe a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos.